Olá, como você está? Neste dia de domingo, o domingo não tem sido um dia muito agradável para mim nesses últimos meses. Costumo sentir muita saudade neste dia. Já ouvi pessoas falarem assim, mas é o dia do Senhor, né? A gente precisa juntar forças e agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede e pela sua presença, sua graça, que nunca nos falta e é o bastante para nós. Hoje eu estou aqui, nunca mais eu tinha falado em vídeo. Eu estou aqui por uma razão muito especial. É verdade. Hoje, dia 31 de maio de 2026, eu estou de idade nova. Quem me conhece sabe que meu aniversário natalício, né, a data que eu nasci, é em fevereiro, dia 21 de fevereiro. Mas eu tenho duas datas de aniversário. Dia 21 de fevereiro é o mês que eu nasci, dia e mês que eu nasci, e 31 de maio é o dia que eu nasci de novo. Sim, é o dia que eu nasci no Senhor. Há 30 anos atrás, a minha idade nova é essa, 30 anos. Aos 23 anos, eu estava na época, quando eu nasci de novo. Quando eu passei pelo processo do novo nascimento. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora entendem bastante o que eu estou falando, mas é disso que eu vou falar para quem não entende, para quem talvez nunca tenha escutado falar sobre isso, sobre o novo nascimento, ou se já escutou, talvez tenha alguma dúvida sobre isso, e eu vou falar da minha experiência, com muito prazer, que foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida, foi o que realmente deu sentido à minha existência, foi nascer de novo. Eu não poderia vir ao mundo e voltar da mesma forma que eu vim. Eu precisava passar por esse processo para esse propósito que eu vim, que o Senhor me deu a graça e a vitória de ter chegado a esse mundo para ter o privilégio de ser uma das escolhidas para ir morar no céu, para povoar o céu. O Senhor já tem construído uma casa para mim, uma mansão na região celestial. E isso a gente vê pela fé. Só quem tem essa certeza, essa convicção de que irá para este lugar e que tem essa mansão, essa casa, esse lugar esperando já por você, é quem já passou pelo processo do novo nascimento. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre fui uma pessoa católica, religiosa. Eu sempre fui alguém assim, desde criança, que eu gostava das coisas da igreja. Qualquer papelzinho que eu encontrasse, que tivesse falando de Deus, alguma oração, algum desenho daquela imagem que a gente chama, que a gente diz que é Cristo, alguma cruz, eu já pegava para mim, eu já lia, já me apropriava, guardava, porque eu tinha aquilo ali como algo que eu confiava que ia passar para mim alguma coisa, alguma proteção. Eu gostava da igreja, eu frequentei a igreja Batista da Fé, ia nas escolas bíblicas, aprendi muito, ouvia falar de Jesus nas historinhas que a professora contava, aquilo ali me fascinava. Eu já como criança aplicava na minha vida coisas assim como obedecer a pai e mãe, que era ensinado a não brigar com os coleguinhas, a não chamar palavrão,
Essas coisas assim me fascinavam. Porque na verdade, nós somos um espírito que temos uma alma e estamos dentro de um corpo. Esse espírito vem de Deus. Essa parte da gente chamada espírito, ela é aquela parte da gente que está em conexão com Deus. Ela veio de Deus. É a nossa consciência, aquilo que nos eleva a Deus. E esse espírito, ele foi morto quando o homem pecou. Quando Adão pecou, o seu espírito ele ficou morto, né? E todos que nasceram de Adão nasceram com esse espírito morto. E só através do novo nascimento é que ele é vivificado. Quando Jesus veio ao mundo, né, morreu e ressuscitou, ele nos deu a graça de que o nosso espírito fosse vivificado através da aceitação, através de passar pelo novo nascimento. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente compreende o processo da salvação, tudo como foi planejado por Deus e a gente aceita, o nosso espírito, novamente, ele é vivificado. E aí a gente tem aquele acesso direto a Deus. A gente chega diante de Deus com certeza de que Ele está ali com a gente. Não existe mais separação, não existe distância. Deus, a gente pode conversar com Deus em espírito. Então, assim, eu tinha aquele desejo de conhecer, né? De experimentar as bênçãos de Deus, de obedecer a Ele, de agradar a Ele. E assim começou a minha vida religiosa. Eu passei, como já falei, congreguei. Como criança, eu assistia aos cultos, nada de compromisso, porque eu não entendia ainda, era criança. Mas eu ia para os cultos, eu ia para a escola bíblica. E depois, quando eu cresci mais, eu vi que aquilo não era para mim. Não, não quero seguir essa religião, esse caminho não, porque adolescente já atraída pelas coisas do mundo, né? Festas, dançar, aprendi a dançar muito cedo. Eu sempre fui aquela menina que a minha mãe tinha cuidado. Comparando com as outras irmãs, eu era mais que merecia cuidado, assim, atenção, porque eu gostava de sair, eu gostava de namorar, eu era uma pessoa bem, assim, extrovertida, eu gostava de participar das coisas, né? E ali era diferente das outras e a minha mãe sempre me segurava, não. Eu podia sair, mas era com alguém responsável, com muita recomendação. E aí eu via que eu podia ficar na minha religião, que eu já era, que dos meus pais, até porque minha mãe não aceitava, você é criança, não entende. Eu tinha um Novo Testamento que eu ganhei, eu ficava lendo, ela dizia que não adiantava. Aquela coisa que acontece, né? No início, é compreensível isso aí. Sempre existem essas maneiras, né? Isso é Deus trabalhando, né? E às vezes também o inimigo atrapalhando. E aí eu achei cômodo ficar na minha religião e poder sair, poder usar a roupa que eu quisesse, poder me comportar como eu quisesse, né? Olha só o nosso pensamento como é. E aí eu descobri uma coisa quando eu tinha 16 anos, mais ou menos por aí. Eu descobri algo que foi muito bom pra mim. Foi dentro da igreja católica, né? Onde eu congregava, sempre fui muito assídua. Ia para as novenas de pé descalço. Aquela pessoa que gostava de ir ao cemitério, acender vela nas covas das pessoas que já morreram, né? E levar flores. Sempre ia para a missa, tinha aquela convicção toda. Me confessava, comungava, participava das coisas, tudo religiosamente, como se diz. Aí um dia eu descobri algo que me fascinou.
foi um movimento na igreja chamado movimento Renovação Carismática. Sim. E se parecia muito com a igreja de crente, que eu me atraía muito. Aí eu pensei, aqui tá bom, eu posso ser as duas coisas. Aqui eu posso ser como uma crente, porque lá tinha estudo, a gente lia a palavra, né? A gente se reunia, tinha um grupo de louvores, um grupo de adoração, de intercessão. Eu atuava, eu me sentia uma serva, uma verdadeira serva de Deus lá nesse grupo carismático. E foi muito bom. Nesse tempo eu mudei muito o meu jeito, minhas vestes. E eu dizia assim, tá bom, eu estou no lugar excelente. Posso fazer as duas coisas. Aqui não vai me pedir de eu ir para uma festa. Aqui não vai me pedir de eu me vestir como eu quiser. Aqui não vai me pedir de eu agir como eu quiser. Né? Assim, claro que eu não pensava em coisas mundanas, pecaminosas. Mas não era algo assim que fosse me privar das coisas que eu gostava de fazer. Né? Eu gostava de fazer, achava que eu podia, não tinha nada, ninguém queria me pedir. Eu achava que estava fazendo a coisa certa. Eu convidava pessoas para ir, eu dizia que estava pregando a palavra de Deus, era a semana todinha na igreja, a gente ia para a intercessão, na segunda tinha um rosário, onde a gente rezava 3 terços, e a gente ia para o hospital fazer visitas, a gente se reunia para interceder pelas pessoas doentes, tinha um grupo de louvores, tinha um estudo no sábado, e era aquela semana ocupada. Eu me sentia muito bem. Quando eu ia para uma reunião, eu estava me sentindo estressada com alguma coisa ruim, mas quando eu voltava, eu estava bem. E eu achava que aquela minha vida tinha ganhado sentido. Até que um dia eu assisti um filme e o pregador falava assim, um filme evangélico. Aí ele dizia assim, eu entrei numa igreja uma vez, eu estava muito mal, eu estava passando por uma crise de ansiedade, não tinha quem me ajudasse, eu buscava pessoas, faltaram amigos, parentes, ninguém quis me ajudar. E eu escutei de longe, perto da minha casa, tinha uma igreja de crente, o homem dizia, né? E eu disse assim, eu vou lá, quem sabe eu não vou ouvir uma palavra. Aí ele disse que entrou por curiosidade. Ele entrou na igreja, entrou e começou a escutar os hinos e a palavra. E ele ficou até o final. E quando chegou no final, ele levantou a mão quando fizeram o apelo, perguntando se alguém queria entregar sua vida para Jesus. E ele falou assim, eu entrei só para olhar, por curiosidade. Mas Deus mudou a minha vida naquele dia. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E aí aquilo me chamou a atenção, aquelas palavras. Eu disse, Deus, eu estou esse tempo todinho caminhando para esses estudos da renovação carismática. Eu estou achando que eu sou tua serva. E eu disse, Senhor, minha vida mudou. Eu tenho sentido mudança na minha vida. Eu posso falar isso que esse homem falou? O que algo mais esse homem encontrou na igreja que eu não tinha sentido? Porque eu me sentia bem quando eu vinha de lá, mas depois minha vida voltava para o mesmo vazio. E eu dizia assim, eu estou chamando as pessoas para ir para lá, e depois de lá, o que é que acontece? O que é que eu tenho mais para oferecer? Que mudança? Eu chamava alguém para participar de um encontro. Pronto, a pessoa ia assistir, voltava. Mas e a mudança de vida? Sabe por quê? Eu quero lhe dizer. Eu não conhecia o que eu conheço. O que me fez tomar a decisão. Eu era aquela jovem, na mesma época, que acompanhava uma rua inteira, a Rua Deputado Manuel Gonçalves, com a imagem de Mãe Rainha 3 vezes admirável. Eu rezava o texto em todas as casas, de um lado e de outro. Eu andava com o texto aqui no meu punho e eu tinha uma Bíblia da edição Ave Maria. Eu tinha muito propósito de estar nos caminhos do Senhor, mas me faltava o melhor. Me faltava
o mais necessário, o que é imprescindível, o que é crucial na vida de qualquer ser humano, na vida de uma pessoa. Me faltava algo, que é a certeza da salvação. Eu conhecia Jesus superficial, por cima, como se diz. Eu conhecia Jesus de ouvir falar, das mensagens que eu escutava, mas eu não tinha com ele uma intimidade. Eu não tinha certeza de salvação. Eu nunca convidava alguém para ir para a igreja dizendo assim: sua vida vai mudar, você vai nascer de novo, você vai morar no céu, porque eu não acreditava nisso para mim. Eu não acreditava nisso para mim. Que eu não é que eu não acreditava, sim, eu não acreditava porque a gente achava, né? A gente achava assim que a gente foi criado nesse, nessa cultura de que só quando morrer é que vai saber. Deus é quem sabe. Ninguém pode saber se a pessoa está salva. Eu não posso julgar a vida de ninguém, mas eu posso ter essa certeza para mim. A partir da consciência que eu tenho de como eu estou. E como foi que aconteceu isso? No ano de 1995, Edmilson foi para São Paulo. A gente era amigos, conhecido, meu marido, né? A gente se conhecia da rua. Ele foi para São Paulo e quando ele chegou, ele veio de lá falando que tinha ido para uma igreja evangélica, que tinha amado. Edmilson era muito mais católico do que eu. Edmilson estudou para ser padre. Ele ia ser padre, né? Mas aí ele lá, com o irmão dele, ele foi para a igreja, ficou muito encantado. Ele tinha também essas vontades que eu tinha, já tinha participado da igreja batista, mas depois ele, também como eu, ficou na igreja católica para se decidir, para ver, né? No que era que ele ia resolver onde ficar. E aí a gente se encontrou. E ele foi para São Paulo e lá ele gostou muito da igreja evangélica. Chegou me falando, só que eu, Deus me livre, não quero saber disso. Eu estou muito bem no meu lugar, estou ótima, tá tudo bem. E aí ele me falando, e aí a gente começou a namorar nessa época. E a gente ia para a igreja com muito respeito, com muito propósito. E ele ajudava o padre ainda, ficava lá. E até que um dia houve uma missa, eu estava lá na missa. E sim, eu quero falar de algo antes dessa missa. Ele quis ir comigo, quis que eu o acompanhasse a um culto na igreja para a gente conhecer como era. Para eu conhecer como era. Eu disse para ele: olha, eu vou, mas sem nenhum compromisso. Pelo amor de Deus, você não me chame para querer aceitar ser crente com você. Jamais, que eu não vou não. E fui lá, eu vi como era a realidade, né? Aí totalmente diferente da gente. Pronto. Foi uma certa confusão, porque o padre soube que a Edmilson tinha ido para a igreja de crente, não gostou, chamou. A gente era namorada, eu fui com ele, não pude entrar, o padre chamou para lhe dar uma sentença. E ele tinha que cumprir essa sentença. E depois que ele cumprisse a sentença, ele vinha pedir perdão ao padre, porque ele tinha ido para a igreja dos crentes. E aí eu vi isso como um castigo. Eu disse: olha aí, tá vendo bem que eu não queria ir? Deus me livre, eu não quero nem saber mais de igreja de crente. Só que aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Edmilson ficou um pouco recuado sobre isso. Mas eu não. Quer dizer, Deus começou a trabalhar. Deus começou a mexer com os meus sentimentos. Começou a falar comigo. Dentro da igreja católica, eu estava assistindo a missa que eu ia falando. E nessa hora eu tinha esse costume já, por causa da carismática, fechava meus olhos na hora da missa, ficava de olhos fechados. E aí, na hora que eu estava de olhos fechados, escutando as palavras do padre, que tem um padre diferente na igreja, muito avivado, as pessoas iam e gostavam muito da missa, Deus me deu uma visão. Eu via nessa hora um colar de pérolas se quebrando. Era pérola para todo lado. E eu dizia: meu Deus, que desperdício. Um colar tão bonito. Aí Deus falava no meu coração: são as pessoas que estão aqui. Olha aí, tudo dispersa.
Ninguém está em conexão aqui, ninguém está em propósito de estar em sintonia com o céu. Era todo mundo. De fato, ao meu lado tinha um homem fumando dentro da igreja e dizendo assim: essa missa não termina mais não? Que hora vai terminar? Que hora vai ser isso? E pelo ao redor assim da igreja, muita gente mal vestida, com roupas escandalosas, roupas mal, muito assim decotadas, curtas, né? E aí aquilo ali dentro de mim me chamaram a atenção, me fizeram sem eu querer, não foi algo que eu quis pensar. Olha só a diferença daqui para lá. Eu comecei a lembrar da igreja que eu tinha ido, da assembleia, né, que a gente foi um culto lá, uma comadeza. E aí eu vi a diferença daquele povo. As pessoas assim, falavam umas com a outra, a paz do Senhor, sente aqui, e davam glória a Deus e aleluia. Estavam todas de olhos fechados, na maioria das vezes, e todas com o pensamento ligado no céu, recebendo a palavra. E era totalmente diferente. Aí eu disse assim: Deus, só dentro de mim. Eu disse: Deus, será que o Senhor está falando comigo para me mostrar que lá é o lugar que o Senhor quer que eu fique? Aí eu disse: não, Deus me livre, eu não quero esse pensamento, isso não é para mim. E aí o Senhor falava novamente comigo: tu vai trabalhar pelos teus, vai ser uma luz dentro da casa de tua mãe para levar outros para a igreja. Mas eu já lembrava que minha mãe já frequentava a igreja batista e mais 3 irmãos meus também estavam indo. Aí eu dizia: mas ali eu não vou me sentir bem, porque quando eu me lembrar do sacrário, o sacrário é o lugar onde coloca a hóstia, eu vou. Lá não tem, na igreja dos crentes, não tem isso. Como é que eu vou falar com Jesus? Aí dava aquela certeza no meu coração. Ele dizia assim: o sacrário é o teu coração, eu estou nele, eu estou dentro dele. Aí eu dizia: meu Deus, será que é isso, Jesus? Eu não vou nem dizer isso a Edmilson, porque senão ele vai dizer: olha, tá vendo Deus falando? Não, não, se for coisa de Deus, eu vou, ele vai trabalhar, ele vai terminar o que ele está começando. Eu vou deixar Deus trabalhar. E assim eu continuei. Eu não dei assunto a Edmilson. A gente continuou indo para a igreja, mas só que eu estava diferente. Estava acontecendo algo dentro de mim diferente. Porque o Senhor continuou trabalhando. É assim que Deus faz. E chegou um momento que eu fui um dia para a escola, mais minha irmã, lá no Mutirão. Eu fui dar uma aula de religião e quando eu cheguei lá eu estava com o texto na mão, a Bíblia, mas eu fui falar da Bíblia, eu não fui falar de religião. E eu encontrei pessoas lá, evangélicas, que não queriam ficar porque eram crentes e achou que eu ia falar, quando viu o texto, achou que eu ia falar de religião, de coisa da igreja católica. E eu falei para eles que não, que eu estava ali para falar em nome de Jesus. E eu conheci pessoas lá, crentes. Fiquei amiga delas. E elas começaram a falar do amor de Jesus para mim. E eu comecei eu achei que eu estava tentando confrontar, querendo dizer que eu estava certa, que era a minha religião que era certa. Mas aí ela me mostrava pela palavra coisas que eu já tinha lido, coisas que eu nunca tinha lido também. E o que eu tinha lido eu não entendia daquela forma, mas Deus foi me mostrando. E eu disse: isso é o trabalhar de Deus que está continuando. Aí eu fui e falei para Edmilson, dessa vez, e eu disse para ele: olha, vamos fazer um propósito. A gente estava namorando, mas a gente disse: a gente vai se afastar um pouco. Você vai orar, você fica na sua casa, eu fico na minha, claro, e a gente vai orar. E a gente vai entregar a Deus, porque eu estou sentindo que Deus está trabalhando no meu coração e no seu, nas nossas vidas. E se essa for a vontade de Deus, Ele vai falar. E quando for um dia, em oração, Deus me deu uma palavra. Eu disse: Senhor, fale comigo. Eu estou vendo que o Senhor está abrindo meus olhos. É como uma cortina que estava diante de mim, e essa cortina se abriu. E eu descobri o mundo real. Eu descobri a verdade. Quando a gente diz aceitei a verdade, é isso. Como é que eu não tinha entendido isso, meu Deus? Como é que eu me deixei aceitar uma coisa que não era verdade, que está na palavra?
Ninguém quis me fazer o mal. Apenas as pessoas não tinham esse entendimento e ensinava daquela forma. E eu acreditava naquela pessoa. Mas quando eu quis ver a Bíblia, quando eu quis conferir pela Bíblia, eu vi que não era daquele jeito. Então eu prefiro, sempre preferirei confiar na palavra de Deus. Quando alguém fala, eu vou conferir. Tá aqui, eu acredito. E foi assim que eu cheguei a isso, que eu já estou quase concluindo, ao novo nascimento. Por quê? Porque eu abri meus olhos, eu aceitei a verdade que muita coisa eu aceitava sem explicação, porque começou aí. 3 perguntas que eu fiz para a minha coordenadora da renovação carismática, que ela não me respondeu. Primeiro porque ela não sabia, e segundo porque ela disse a mim, você está com uma conversa de protestante, você tenha cuidado, é melhor você parar com isso. E ficou por isso mesmo. Eu perguntei a ela se Maria escutava, se a mãe de Jesus, né, Maria, escutava a nossa pregação, a nossa oração. E ela disse, por que você está com essas perguntas? E eu disse, não, porque a Bíblia diz que Jesus, só Deus, o Padre diz também, eu escutei ele dizer, só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, onipresente, ele está em todo lugar. Onisciente, ele escuta quando eu não falo, só o meu pensamento, meu coração, ele escuta. E onipotente é que ele tem todo o poder. Então, se só ele possui esses 3 atributos, por que eu vou acreditar que outra pessoa tem? Né? Se eu aprendo na igreja que eu congrego que só Deus é isso, e de outra forma eu vou fazer oração a outra pessoa acreditando que ela está me ouvindo, então onde fica a palavra que só ele possui, só Deus possui aqueles atributos? Só pelo fato de ela ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus aqui na terra como mãe, ela se tornou Deus, igual a Deus? Onde está isso na Bíblia? Onde está na Bíblia que a gente deve orar pelos mortos? Não tem. Ela não soube me dizer. Porque a Bíblia, porque a Igreja Católica, aliás, porque a Igreja Católica afirma que Maria, ela permaneceu virgem. Sim, e são perguntas assim que não devem embaraçar, mas foi por aí. É por aí que eu comecei, foi por aí que eu comecei, né? Até chegar no entendimento de que eu posso dizer que estou salva. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso mais fazer sacrifícios. Deus não quer sacrifício. Não tem nada que eu possa fazer para conseguir alcançar a minha salvação por mérito meu. Não, porque foi Jesus que pagou o preço. E ele já pagou. Purgatório, isso não existe. De que a pessoa vai para o purgatório para pagar alguns pecados que ficaram ainda aqui, não sei, não resolvidos, e vai lá, vai pagar e vai para o céu. Por quê? E o que Jesus fez? E o que ele sofreu? O purgatório vai pagar? Então foi em vão o que ele fez. Né? Se já foi pago, eu aceitei, eu acreditei, e eu posso confessar com a minha boca, como diz em Romanos, se com a tua boca, não, com o teu coração crer e com a tua boca confessar, né? Você crê com o coração e confessa com a boca que Jesus, ele te salvou, né? Por isso que a gente não deve ter nenhum receio, plena convicção de salvação. Ele pagou o preço, já está feito. Não tem mais nada para se fazer. E aí, naquele dia, voltando, eu fui orar. Né? Eu senti que Deus estava trabalhando, e sério. O que eu estava sentindo não era uma coisa de uma coisa alienada, uma coisa que alguém estava fazendo na minha cabeça, uma lavagem cerebral. Não. Era algo verdadeiro. Era uma mudança que o Senhor estava fazendo, que o Espírito Santo estava fazendo dentro de mim. E eu recebi uma palavra em oração. O Senhor disse assim para mim, está em Isaías 52, a partir do versículo 10.
a partir do versículo 11, diz assim: Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Amém. Eu escrevi esse versículo, a referência de Isaías 52, de 11 e 12. E eu mandei minha irmã entregar a Edmilson. Olha aí, diga que Deus mandou a resposta. Entregue para ele. E ela chegou com outro papelzinho, que era a palavra também que Deus tinha dado para ele. Aí ele disse, leve para ela também. A palavra que Deus deu para ele foi Apocalipse 18, 4 e 5. E ouvi outra voz do céu que dizia, saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Ele mandou para mim esse versículo. Aí eu disse, está confirmado. O Senhor quer isso. O Senhor quer que a gente siga nesse caminho. O Senhor quer que a gente faça a decisão mais certeira, mais certa, que nós já fizemos na vida. Numa quinta-feira, dia 31 de maio de 1996, nós passamos de frente à Igreja Católica, onde estava um grande movimento, a coroação de Maria. Nós passamos direto para uma igrejinha, uma congregação da Assembleia de Deus. Nós fomos lá e coroamos o Rei Jesus com a nossa decisão. Quando o pastor perguntou, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Os dois levantou a mão, para a honra e a glória do Senhor. 30 anos hoje. Nós estamos muito felizes, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muitas barreiras se levantaram. Foram muitas lutas, muitas pedradas que nós levamos. Pessoas nos apontando na rua. Aquele jovem só vivia na igreja. Aquela jovem rezava o terço na casa das pessoas, ia de pé descalço para a novena. Ela agora mudou tudo, até as vestes. Uma mulher uma vez me procurou para me criticar. Você não usa mais calça, não, nem short? Você mudou suas vestes? Você mudou tudo. Eu digo, glória a Deus por isso, que estão vendo a mudança externamente, mas muito mais vai ver a minha mudança no meu interior, que isso é a mais importante, né? Quando você realmente muda. Porque quando Deus salva, quando Deus faz a obra, Ele faz uma lavagem completa, Ele faz uma mudança radical. E você é outra pessoa. Por isso que a gente chama de novo nascimento. Teve um homem muito importante, muito inteligente, doutor da lei, chamado Nicodemos. Ele teve curiosidade e procurou Jesus até de noite, com vergonha de que outras pessoas vissem que ele queria falar com Jesus. Mestre, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Porque ele escutava Jesus falando sobre isso. E Jesus falou para ele que era necessário ele nascer de novo. Como ele era um homem que não tinha o Espírito de Deus, como ele não tinha visão, né? Ele era um homem carnal, natural. Ele entendeu que era para nascer de novo assim, voltar para a barriga da mãe. Ele até perguntou, se eu já sou velho, como é que eu vou voltar para a barriga de minha mãe? Aí Jesus disse para ele, você entende as coisas natural, porque você é um homem natural. Agora, o que eu estou lhe explicando não é da forma como você está pensando. Nascer de novo significa nascer no Espírito. É assim? É nascer, é um novo nascimento, você é outra pessoa. Quando você nasceu, você era uma criatura de Deus. E agora que você conhece a palavra de Deus, aceita, recebe ela no seu coração e deixa Deus
trabalhar na sua vida, deixa a palavra transformar e te limpando, você agora é filho de Deus. Você passa agora a ser filho de Deus. Você não é mais uma criatura, né? Porque quando você nasceu com seu espírito morto, como eu tinha falado no início. Mas conhecendo Jesus, você agora é vivificado. E você agora tem direito a morar no céu. Porque quando você nasceu, Jesus já tinha pago o preço. Ele já tinha morrido na cruz para pagar pela salvação, porque esse foi o plano. Quando Adão e Eva pecou e aconteceu o rompimento, a separação do homem com Deus, só tem um jeito: o sangue de um justo, derramado para purificar os nossos pecados e trazer de novo a reconciliação do homem com Deus. Mas todos que iam nascer de Adão e Eva não ia ser justo. Ninguém. E aí, o que aconteceu? O plano foi esse: uma virgem ia conceber pelo Espírito Santo, nada de como é realmente, que é o homem e a mulher, né? Nada de relação, o homem. Maria não teve, ela foi agraciada pelo Espírito Santo e ela engravidou. Deus colocou Jesus no ventre dela e por isso ela é santa, ela é salva. Não tenho dúvida disso. Maria nos deixou um grande exemplo. Tem um mandamento de Maria que nós crentes cumprimos, tentamos cumprir. Ela falou assim: façam tudo o que ele mandar. Que ele mandar. Então, ela foi agraciada. Mas depois que ela teve Jesus, ela era uma mulher casada e ela tinha direito, José também, de ter uma vida normal de casamento com seu marido e poder ter filhos. Isso não é pecado. Isso não vai levar ninguém para o inferno. Isso é a lei da vida. A Bíblia diz que a gente deve crescer e multiplicar dentro do casamento, claro, né? Ter filhos não é pecado. Isso não tiraria o merecimento, o mérito de ter sido a mãe de Jesus por ela ter tido outros filhos. A Bíblia fala disso claramente. Então, naquele dia, eu e Edmilson, nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, continuamos felizes porque servimos a Deus, com muita dificuldade, claro, porque o inimigo não gostou, ele não gostou, nada disso. Mas desde que Deus já tinha esse plano para nós, né? Ele já tinha esse plano, nós fomos escolhidos desde a barriga da nossa mãe. Não é assim? Deus já tem esse plano para as nossas vidas. E eu estou aqui para partilhar isso com você, que foi uma maravilha de Deus. Eu sou muito feliz por servir a Jesus, né? Por ter Ele hoje mais do que antes. Claro que a gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo, né? Na fé, espiritualmente. E hoje eu tenho uma intimidade maior e eu sei que cada ano que passa eu tenho mais. Glória a Deus por isso. Né, de conhecimento da sua palavra, porque a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente possa crescer, né, na graça de Deus mais e mais. A gente poder, quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente se sente melhor. A gente para fazer a obra dele a gente precisa conhecê-lo, né? A gente se sente mais segura e a nossa vida fica algo assim mais completo, porque a gente vai conhecendo, se aproximando dele, e a gente vai tendo mais sentido ainda. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sua vida tem sentido, mais você compreende que você não é uma folha seca. Antes, quando você não conhecia, quando eu não conhecia Jesus, eu não sabia de onde eu vim, nem para onde eu era, e nem para onde eu ia, e nem quem eu era. Mas hoje eu sei. Hoje eu sei que eu vim de Deus. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sou uma serva do Senhor. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu sei que vou morar no céu. Porque o Senhor me deu essa certeza. Me deu essa certeza. E com a graça do Senhor, eu nunca vou deixar de ter essa certeza. E eu estou esperando a volta de Jesus. Ou ele vir me buscar, quando ele vier buscar a igreja, ou a qualquer momento eu posso sair dessa, ser levada por ele de outra forma, mas eu sei que a morte física
Ninguém escapa. Mas a espiritual não. Eu sei que eu estou guardada nos planos do Senhor. Sei que vou passar pela ressurreição, ganhar um corpo glorioso e irei morar com o Senhor no céu para sempre, por toda a eternidade. E eu espero que você tenha aprendido, tenha feito sentido na sua vida esse meu testemunho, que com muita alegria eu estou passando nessa tarde, e que o Senhor possa trabalhar através dessas palavras, que ela possa cair numa terra boa, né, num coração que receba e que possa compreender o que aconteceu comigo e o que acontece com todas aquelas pessoas quando elas dizem aceitei Jesus, porque aceitar é uma palavra que todo mundo diz, claro que eu aceito, mas hoje você ficou mais ou menos entendendo o que realmente significa aceitar Jesus, nesse sentido de nascer de novo, né? De ser uma nova criatura. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando, te dando vitória. E que se você ainda não fez essa decisão, se você ainda não chegou a ter esse privilégio, né? Não chegou ainda a fazer essa decisão, se você nunca tinha escutado algo sobre isso, pensado mais um pouco, né? Assim, um pouquinho melhor sobre isso, que seja essa tarde, esse momento, pode ser à noite, a qualquer momento que você esteja assistindo esse vídeo, que você possa pensar e refletir. Porque nossa vida só tem realmente sentido quando a gente tem essa certeza de salvação. Quando a gente nasce de novo. Porque nada aqui se compara com o que a gente vai receber lá, com o que a gente vai ter lá, porque nossa vida lá é eterna. Aqui é passageiro, tudo é passageiro. Se você pode viver o melhor aqui nessa terra, o que você viver, mas vai passar. Tudo vai passar. A beleza passa, a idade passa, tudo, passa tudo. Mas com Deus, a gente levando essa certeza, a gente vai guardar esse tesouro no céu, que é a esperança, a convicção, a certeza que a gente vai morar no céu, que a gente vai receber a coroa, né, que está guardada para nós. A gente vai receber a herança que o Senhor conquistou na cruz, que é a vida eterna, né, a salvação ao lado de Deus, onde estaremos verdadeiramente felizes. Amém? Fica na paz.